Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para mais uma aula de Física. Hoje nós teremos a aula 92, que é a Introdução ao Estudo da Física. Então pessoal, vamos começar nossa aula assistindo um vídeo bem interessante que conta um pouco da história e do desenvolvimento dessa disciplina tão importante para vocês. Desde os primórdios da humanidade, o homem tenta compreender a natureza, o seu destino e a utilidade de tudo que nela existe. Os gregos foram os primeiros a criarem uma teoria concreta sobre este assunto que tanto interessava os grandes pensadores da época. Atualmente, a física, ou filosofia natural, como era chamada, é de interesse de todos e está presente em praticamente tudo o que nos cerca. Durante um longo tempo, acreditava-se que as leis que regiam a natureza estavam associadas apenas à Terra e às suas proximidades, e que nada que não pudesse ser visto a olho nu poderia estar sendo regido pela lei da mecânica macroscópica. Por exemplo, alguns dos muitos passos dados em direção ao conhecimento da natureza e destas particularidades estão fundamentados nas grandes descobertas de inúmeros estudiosos. Podemos destacar a descoberta da radioatividade, surgimento da televisão, história da eletricidade, a descoberta do raio-x. Da física antiga à física moderna, o homem fez diversas descobertas relevantes para a ciência, a indústria, a geração de energias e o avanço tecnológico. A física é, portanto, uma ciência em pleno desenvolvimento. A ciência e o mundo à nossa volta se modificam com as descobertas e os avanços tecnológicos delas resultantes. E aí, pessoal, vimos aí um vídeo introdutório para você, um pouco da história da física e o seu desenvolvimento. E agora vamos falar dessa disciplina propriamente dita. Vamos começar então com a definição do que é a física. Física é um termo de origem do grego, physis, que significa basicamente natureza. É a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais. Aí nas imagens nós estamos vendo alguns fenômenos naturais, como por exemplo o raio. Temos também aí um automóvel, né, que simboliza movimento, a parte tecnológica e o equilíbrio aí você está vendo nessa pedra aí mostrada na imagem, né? A física, ela pode ser dividida em segmentos, em partes. Então nós vamos começar a falar dos tipos de física, que começa então com a física clássica, né, que é a física com os conceitos mais antigos. A gente chama de física clássica tudo aquilo que foi descoberto e que foi difundido nesse ramo da física até o fim do século XIX. Tudo isso é considerado como parte da física clássica, né, antes do século XIX. Então, destacaram-se vários nomes importantes, como René Descartes, Isaac Newton foi muito importante, Galileu Galilei, né, precursor de Isaac Newton, Johannes Kepler, Christian Huygens. Todos esses nomes aí foram nomes importantes que fizeram grandes descobertas para o avanço da física. Nós temos aí na imagem algumas fotos desses nomes importantes que você acabou de ver. Nós temos aí o René Descartes, o Isaac Newton, Galileu Galilei, Johannes Kepler, né? O Johannes Kepler descobriu aí a lei dos planetas, né? Como é que os planetas orbitam o sistema solar. Nós temos o Christian Huygens, também mostrado aí na imagem. E, de uma forma bem didática, a gente pode dividir a própria física clássica em várias partes, em vários ramos, como, por exemplo, o ramo da mecânica, que é o ramo que a gente estuda muito no primeiro ano. Basicamente, nós passamos todo o primeiro ano estudando a parte da física clássica vinculada à mecânica. É o ramo que estuda os fenômenos relacionados com o movimento dos corpos. Explica desde a queda de um objeto e acidentes automobilísticos até o movimento dos planetas aí. Então, também na imagem nós temos aí algumas imagens que representam o estudo da mecânica, né? O movimento dos automóveis, o movimento dos planetas no sistema solar, não só no nosso, mas em qualquer sistema solar do universo. Mas também temos aí o movimento dos barcos, né? Relacionados aí mais com a nossa região. Também nós temos a termologia ou a física térmica como um ramo
da física clássica. Esse ramo estuda os fenômenos térmicos. Nós estudamos o calor, como ele se propaga, né? Nós vemos, então, que o calor é uma forma de energia. E aí, na imagem também, a gente tem imagens associadas à emissão de calor, né? Como um dia de sol, um dia muito quente. Nós temos o termômetro, que é o aparelho que é usado para medir as temperaturas dos objetos, né? Temos um termômetro analógico e um digital aí na outra imagem. Também, na física clássica, nós temos a física ondulatória. Aí, esse ramo da física é aquele que estuda a questão das ondas. Como é que elas são, sua definição, seus meios de propagação, certo? E estuda ainda os fenômenos sonoros, né? Claro, porque o som é uma onda. Então, como a ondulatória estuda as ondas, tanto mecânicas quanto ondas eletromagnéticas, o som é uma onda mecânica. Temos também a ótica. A ótica é a parte da física, também faz parte da física clássica. A ótica já é aquela parte da física que estuda os fenômenos luminosos, estuda o comportamento da luz, certo? E é por causa da emissão de luz que nós conseguimos enxergar os objetos. Então, também estudamos na ótica a formação da imagem, estudamos lentes, estudamos espelhos. E aí, nas imagens, alguns exemplos, né? O telescópio, que utiliza lentes, o olho humano, né? Que é um leitor, né? da luz, né? Porque o olho humano só funciona com a emissão de luz também. E nós temos o microscópio também, utilizando lentes aí para o seu funcionamento. Também nós temos, dentro ainda da física clássica, o que a gente chama de eletromagnetismo, que foi a junção de duas ciências que se achavam antigamente independentes uma da outra, a eletricidade e o magnetismo. Então, o eletromagnetismo é o ramo da física que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. E aí nós temos aí imagens, por exemplo, do motor elétrico que funciona com princípios do eletromagnetismo, né? E vários outros exemplos. Aí nós temos uma pilha, né? Fazendo com que um pedaço de metal se torne magnético, certo? Aí nós temos corrente elétrica, nós temos campo magnético envolvido nisso tudo aí. Tá certo, pessoal? Bem, além da física clássica, a gente também vai falar um pouco sobre a física moderna, que também faz parte da física, e ela é uma definição, né, de conceitos mais atual, mais moderno, por isso que recebeu o nome de física moderna. É a denominação dada ao conjunto de teorias surgidas no começo do século XX, principalmente com a mecânica quântica e a teoria da relatividade, e as alterações no entendimento científico, daí decorrentes, bem como todas as teorias posteriores. Então, nós temos aí a física moderna, que é a física que a gente está estudando no momento, né? Com conceitos aí de Einstein, por exemplo, que aparece na imagem, e outros grandes cientistas aí de nome renomado. Muito bem, essa foi, então, uma introdução aí, né, falando sobre os tipos e as partes da física. Agora nós vamos falar de um conceito físico extremamente importante para o nosso estudo, que são as grandezas físicas. Grandeza é um conceito fundamental na ciência. O conceito científico para a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser mensurado e expresso através de um número e uma unidade de medida. Mas espera aí, pessoal, eu acho que alguém aqui está fazendo uma pergunta para nós. Então vamos aqui saber o que está sendo perguntado para a gente. Olá, professor! Olá, alunos! Professor, o comprimento é uma grandeza? A massa é uma grandeza? E tem diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Bem, Cecília. Bem, pessoal, nós vamos responder agora as perguntas que a Cecília nos fez. Vamos começar então com a questão do comprimento. Ela fez a seguinte pergunta: o comprimento é uma grandeza? Sim, claro, o comprimento é uma grandeza. Por quê? Porque eu posso medir essa grandeza e eu posso mensurar essa grandeza através de um número e uma unidade de medida, tá certo? Então, o comprimento é uma grandeza. A massa também é uma grandeza. Por quê? Porque eu posso mensurar a massa e estabelecer, né, essa medida que eu fiz da massa
com o número e uma unidade de medida. Tá certo? Então, a massa também é uma grandeza. Ok? Então, pessoal, também ela fez uma terceira pergunta, a questão das grandezas escalares e vetorial. Primeiro vamos saber o conceito, né? O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando eu tenho um número e uma unidade de medida somente caracterizando aquela grandeza. Como, por exemplo, a massa. A massa, que a gente falou anteriormente, ela é uma grandeza que é considerada uma grandeza escalar, tá? Então, para me medir a massa, depois que eu faço a medida, e eu posso fazer a medida sob uma balança, então eu posso caracterizar essa medida através de um número e uma unidade de medida. Então veja aí, a massa de uma pessoa é 87 quilos. E pronto, você compreendeu completamente a informação. Temos também a temperatura, é o exemplo de uma grandeza escalar. Por quê? Porque também, ao medir a temperatura, eu posso exatamente expressar essa medida através de um número e uma unidade de medida. Você mede lá a temperatura de uma sala e o resultado é 24 graus na escala Celsius. Então, quando você fala que a temperatura é 24 graus Celsius, você caracterizou completamente aquela medida e a outra pessoa que ouviu entendeu também completamente a informação. Uma outra grandeza escalar é o volume. Volume é uma grandeza escalar, porque fica perfeitamente caracterizado quando conhecemos um número e uma unidade. Exemplo, o volume de uma caixa de leite é 1 litro e você estabeleceu a medida completamente. Uma outra grandeza escalar muito importante é o tempo, ou o intervalo de tempo, porque fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade de medida. A aula no Centro de Mídias dura 30 minutos cada uma. E pronto, você caracterizou completamente a medida. Agora, uma grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, ela precisa de 3 informações para estar completamente caracterizada. Ela precisa de módulo, que é a intensidade. Ela precisa de uma direção, né? Pode ser horizontal, vertical e diagonal. E precisa também de um sentido, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Também vai precisar de um número e uma unidade de medida, que é, claro, o que a gente chama de módulo ou intensidade. Então, numa grandeza vetorial, eu preciso de módulo, direção e sentido. Temos o exemplo do deslocamento de uma pessoa entre 2 pontos. É uma grandeza vetorial. Para caracterizarmos perfeitamente o deslocamento entre sua casa e sua escola, precisamos conhecer direção, um sentido e um número e uma unidade de medida. O deslocamento de uma pessoa entre 2 pontos, né, é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, você indo para a sua escola, né? Você tem o deslocamento da sua escola, precisamos conhecer a direção, leste ou oeste. Um sentido, indo para o oeste. E um número e uma unidade, como, por exemplo, 10 quilômetros de distância. Então, pessoal, para sintetizar essa situação aí das nossas grandezas escalares e vetoriais, nós vamos aqui conferir um esquema. Veja só, vamos começar aqui com a nossa grandeza escalar. O volume, por exemplo. Você está vendo aí o volume. O volume é uma grandeza escalar. Por quê? Por que ele vai ser? Porque eu preciso só de um número, por exemplo, 3 e mais uma unidade de medida. A unidade de medida pode ser, por exemplo, aí, ó, o metro cúbico. Tá? É uma grandeza escalar o volume. Certo? Agora, uma grandeza vetorial. Vamos utilizar como exemplo de uma vetorial o deslocamento que a gente fez. Então, nós temos aí o deslocamento. Veja que o módulo são 5 quilômetros, certo? Você tem uma direção horizontal e tem um sentido para a esquerda. Então, módulo, direção e sentido, você vê aí para caracterizar uma grandeza vetorial. Ok, pessoal? Então, vamos agora conhecer as nossas atividades, né, da aula de hoje. Vamos para a nossa dinâmica local interativa. Então, aí nós temos a questão número 1. Você vai completar as frases, né, A, B e C, né, completar a lacuna com a palavra aqui que
que deixa a frase lógica, né? E na questão 2, você vai escrever, você vai explicar o que é física clássica e dar alguns exemplos do seu cotidiano, né, sobre física clássica. E na questão 3, você vai ler esse texto e retirar do texto coisas que estão relacionadas com o assunto que a gente viu hoje, principalmente com a questão das grandezas físicas, ok? Então daqui a pouco a gente está de volta para conferir aí o que vocês responderam.
Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para conferir aí o que vocês responderam, né? Eu estava olhando ali o chat, muita gente participando, né? Eu agradeço a todos vocês aí que estão participando da aula, né? Que estão estudando, se esforçando aí para aprender sobre física. Vamos lá, então, para a primeira questão, que é aquela de completar as lacunas, né? Nós temos aí, por exemplo, a Lívia respondendo a questão na letra A, colocou física térmica ou termologia. Nós temos também, vamos ver mais uma resposta, Rian, certo? Colocando também aí as respostas para a primeira questão, né? Temos mais um aluno, Augusto, né? Colocando aí também na letra A, termologia, na letra B, física ondulatória, e na letra C, a ótica. Temos a Ana Caroline também respondendo aí, termologia, ondulatória, ótica, tá certo, pessoal? Vamos ver mais um aluno que participou. Gustavo, né? Também participando aí com as respostas. Muito bem, pessoal. Agora vamos conferir as nossas respostas, né? Para a questão número 1, claro, a primeira, a letra A, o pessoal acertou aí, né? Que respondeu. A da letra A parte da física que estuda os fenômenos relacionados com calor e temperatura é a física térmica, tá certo? Ok? Na letra B, que estuda as propriedades das ondas, é a ondulatória, tá ok? E na letra C, aquela que estuda os fenômenos relacionados com a formação da imagem, é a ótica, tá? Muito bem. Agora vamos conhecer a resposta para a questão número 2. Pessoal, então, na questão número 2, que era para dizer o conceito de física clássica e dar exemplos, a resposta é a seguinte: tudo aquilo que foi descoberto e difundido no ramo da física até antes do século XIX, né, no século XIX, é considerado como física clássica. Exemplos do nosso cotidiano, que estão aí no nosso dia a dia, a nossa eletricidade, a lâmpada. Na mecânica nós temos o movimento dos carros, da canoa, né? Na termologia temos geladeira, freezer, vários exemplos aí que você pode citar que estão ao seu redor. Agora vamos observar a questão número 3. Na questão número 3 a gente tinha um texto, certo? E nesse texto estava sendo dito o seguinte: hoje eu levei 12 horas para chegar à casa de minha mãe, que fica a 70 quilômetros da minha. No meio do caminho, eu olhei para o marcador da praça de minha cidade e percebi que estava marcando 42 graus Celsius. O calor estava insuportável, devo ter perdido 20 quilos durante o percurso. Então aí, o que tem no texto relacionado com grandezas? Tem essas medidas aí. Grandezas, por exemplo, que são escalares, né? Aí nós temos o tempo, 12 horas, nós temos 70 quilômetros, que é uma distância, nós temos 42 graus Celsius, que é uma medida de temperatura, e o 20 quilos, que é uma medida de massa. Então aí na resposta você tem que tempo, comprimento, temperatura e massa são as grandezas relacionadas no texto. Então essas informações estão lá expressas nas grandezas tempo, comprimento, temperatura e massa. Muito bem, pessoal, eu agradeço aí a participação de todos hoje e agora vamos continuar então com a nossa aula de espanhol. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.